Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembravam-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o dia do Senhor, o domingo, nossa Páscoa semanal. E hoje, neste domingo, celebramos a solenidade da Basílica do Latrão. Esta igreja que está situada em Roma. E por que celebramos essa solenidade a nível de Igreja Universal? Porque esta igreja, a Basílica do Latrão, é a mãe de todas as nossas igrejas. É a catedral do Papa, e é de lá que o Santo Padre, ele governa todas as igrejas do mundo. Por isso que nós celebramos a nível de Igreja Universal, o aniversário da Igreja Mãe de todas as igrejas. Muita gente acha que a igreja mãe de todas as igrejas é a Basílica de São Pedro, lá dentro do Vaticano, mas não. A mãe de todas as igrejas é a Catedral do Latrão, porque lá está a sede do Bispo de Roma, lá está a sede do Papa, e é de lá que ele preside na fé e na unidade todas as igrejas. Celebrando esta solenidade, amados irmãos e irmãs, ela quer falar para nós, cristãos católicos, e quer reafirmar aos nossos corações o chamado que o Senhor nos fez no dia do nosso batismo, o chamado de sermos igreja. Porque nós sabemos que pelo santo batismo nós somos incorporados ao povo de Deus, à igreja, ao povo sacerdotal. E hoje, esta solenidade do aniversário de dedicação da Basílica do Latrão quer reafirmar em nossos corações a pertença à Igreja Católica. Porque nem todos que estão na igreja ainda têm esse senso de pertença. Nem todos, infelizmente, que estão na igreja sabem ainda o que é ser igreja, essa essência vocacional que foi plantada em nossos corações no dia do nosso batismo. Nem todos, porque uma coisa é ser e outra coisa é estar. Uma coisa é ser e outra coisa é estar. São duas coisas totalmente diferentes.
Ser igreja, amados irmãos e irmãs, é ter forte esse sentido de pertença, que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que Ele é a cabeça e nós somos os membros. E como membros, amados irmãos e irmãs, nós temos uma função específica na igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ser igreja é entender que ela é a nossa mãe, é ela quem nos gerou na fé para a salvação em Jesus Cristo pelo santo batismo. Ser igreja, amados irmãos e irmãs, é ter o sentimento de comunhão, de unidade e, acima de tudo, de obediência a ela que é mãe e mestra. Estar, qualquer pessoa pode estar. O estar não significa permanecer. O estar não significa compromisso. Eu venho e volto, como uma coisa qualquer. Como muitos cristãos, ou como muitos católicos, alguns têm a consciência de vir à missa dominical, porque o domingo é um dia santo, é um dia de preceito, é um dia de guarda. Outros vêm à missa só por tradição, outros vêm à missa por um hobby, com a turminha de amigos, de colega, para quando sair ter o pretexto de ficar na praça. Outros vêm na igreja ou à missa dominical porque não tinha nada para fazer, como muitos dizem. Não tenho nada para fazer, vou para a missa. Não tenho senso de pertença à igreja como mãe e como mestra. Como mãe que nos gera, nos educa e nos instrui na fé. Na fé. Ou então vou na igreja só nos tempos fortes, Natal e Semana Santa. Ou então quando morre alguém. Mas o estar também não significa dizer que eu vou e volto. Eu posso participar dos grupos pastorais, movimentos, no estar, posso estar na caminhada, mas ao mesmo tempo, a minha caminhada ela não é completa, porque eu não entendo o senso de pertença. E aí tudo eu quero opinar, tudo eu quero falar, tudo eu quero dizer. Aí nós esquecemos de algo importante na vida da igreja que gera comunhão e unidade: a obediência. Porque tem gente que ainda se dá o luxo, eu posso dizer assim, ou a ousadia de querer dizer o que a igreja tinha que fazer ou o que a igreja tem que fazer nos tempos de hoje. Eu acho que a igreja tem que ser assim, por isso que não tem jovem, por isso que o povo não vai mais, por isso que eu não me caso, por isso que eu não frequento, por isso que é assim, porque é muita burocracia, é muito empecilho, é muita coisa. Não, você não vem à igreja, você não se casa na igreja, você não participa na igreja, não é porque a igreja tem muita burocracia, é porque sua fé ainda é pouca. A sua fé não é suficiente para gerar compromisso. A sua fé não é suficiente para permanecer. Aí você fica com essas desculpazinhas fuleiras. Mas não é porque a igreja é assim ou assado. É porque sua fé não é suficiente. Sua fé não é suficiente para estar e permanecer, ser igreja. É totalmente diferente. Porque quem sou eu e quem são vocês, quem somos nós para dizer
o que a igreja tinha que fazer ou o que a igreja tem que fazer. Não, nós não somos ninguém. Somos apenas filhos, e como filhos a nossa obrigação é de obedecer, para que na mãe que é mestra chegarmos à salvação. Obedecer. Por que eu estou dizendo isso, amados irmãos e irmãs? Porque nesses dias, estas semanas passadas, o Santo Padre, ele promulgou um decreto no qual concedia e esclarecia alguns títulos marianos, alguns títulos acerca das devoções marianas, e declarou um título muito bonito: Maria, Mãe do Povo Fiel. Que título bonito! Olharmos para Maria como a mãe daqueles que são fiéis a Jesus e a sua proposta. Aí fica uns grupinhos ou uns guetozinhos que se dizem defensores da tradição, que se sentem mais católicos do que o Papa, porque tem gente que se dá essa ousadia de se sentirem mais católicos do que o Papa, se acham perfeitos, estão acima do Papa, e chamando o Papa até de herege, que o Papa tinha declarado uma heresia na igreja. Por isso que eu digo, nem todos que estão são igreja, nem todos que estão na igreja são igreja. Porque como é que você diz que é igreja, que é católico, se você não obedece ao Papa, que é a autoridade suprema? Você não é católico. E uma das atitudes para uma excomunhão, vocês sabem que para uma pessoa ser excomungado, não precisa a igreja escrever uma tese ou um decreto de excomunhão, não, como ela fez com Martinho Lutero, lá 500 anos atrás. Porque na igreja existe uma coisa chamada excomunhão automática. E uma das excomunhões automáticas, ela se dá quando eu não aceito a autoridade do Papa. Se eu não aceito o que o Papa diz como pastor universal da igreja, então eu estou fora da comunhão. O que é um excomungado? Quem é um excomungado? Vou explicar para vocês quem é um excomungado. É aquele que está fora da comunhão, que não comunga das normas de fé da igreja. E uma dessas maneiras é você não aceitar a autoridade do Papa. Que eu não entendo pessoas que se dizem ser católicos, aí basta o Papa dizer algo, que vão lá nos grupinhos, nas internets da vida, nos Instagrams, falar do Papa. Então nem todos que estão na igreja sabem o que é ser igreja, o que é participar da beleza do corpo místico de Cristo. Não sabem. E muitos católicos que não entendem, aproveitam e entram na onda, compartilhando, divulgando, comungando dessas ideias, desses guetozinhos que se dizem e levantam a bandeira da tradição, como se fossem os guardiões perfeitos da tradição, e que se sentem mais católicos do que o Papa. Porque nós temos muitos, basta a gente entrar nas redes sociais, e vocês sabem disso. Então nós precisamos pedir a Deus a graça, que em nosso coração reacenda este amor que nos leva à pertença à Igreja Católica. Na plena unidade, na plena comunhão com os nossos pastores, com aqueles que Deus o constituiu à frente dela, para nos guiar na unidade e na santidade. Na santidade. É isso que a festa de hoje que nós celebramos quer falar aos nossos corações, que nós somos a Igreja de Cristo, e como igreja devemos viver na unidade. Na unidade.
na plena comunhão. Na plena comunhão. Porque, amados irmãos e irmãs, se você não concorda com o que a igreja ensina como verdade de fé, se você não concorda, se você não aceita, é muito simples de resolver o problema. É só você ir para outra igreja e o seu problema está resolvido. Se você quer uma igreja de acordo com o seu pensamento, se você quer uma igreja de acordo com as suas ideologias, com o seu modo de pensar, é só você abrir uma igreja para você e está resolvido o problema. Porque se você não aceita o que o Papa diz, se você não aceita o que os bispos dizem, se você não aceita o que o seu padre diz na comunidade de fé, o que é que você está fazendo na igreja? Abra uma igreja para você. Aí você abre uma igreja conforme a sua vontade, conforme o que você acha que é certo, conforme o que você acha que é fé para você, e o problema está resolvido. Uma igreja onde aceita todo mundo para ser padrinho, que não precisa do matrimônio. Se você quer uma igreja assim, é só abrir uma igreja, aluga uma garagem, bota uma placa muito bonita e está resolvido o problema. Aí lá você casa, você batiza, você faz o que você quiser, do jeito que você quer. Não é não? Não resolve o problema? Agora, se você quer ser católico de verdade, aí você tem que estar em comunhão com o que a igreja ensina e com o que ela pede. Senão é muito fácil de você resolver sua situação. Abra uma igreja para você, do seu jeito, da sua maneira, do seu modo de pensar, do jeito que você acha que Deus é, e o problema está resolvido. Não tem dificuldade, porque hoje a coisa mais fácil do mundo é você abrir uma igreja. Mas para estar e ser igreja católica, nós precisamos estar em comunhão com os nossos legítimos pastores. E aí nós adentramos, amados irmãos e irmãs, no texto de hoje do Santo Evangelho, que é aquele texto bastante conhecido, que Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, porque como era de costume, como a lei exigia, todos os judeus tinham que ir ao menos uma vez por ano em Jerusalém, no templo, para fazer suas orações e seus sacrifícios e fazer suas ofertas pelo perdão dos pecados. Então, o texto sagrado de hoje, ele vai começar dizendo assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Então vejamos aqui que o autor sagrado, ele já nos dá um detalhe muito importante para entendermos o desenrolar do texto de hoje. Quando o autor sagrado diz que estava próximo à Páscoa dos judeus, o autor sagrado quer falar a nós que aquela Páscoa não era mais a Páscoa de Jesus, não era a Páscoa mais do Deus verdadeiro. Aquela Páscoa, aquela festa já tinha perdido a sua sacralidade. Deus não era mais o centro. Deus não era mais a centralidade daquela festa, e sim os homens. A Páscoa dos judeus não era mais a Páscoa de Deus, porque essa festa já tinha sido, amados irmãos e irmãs, profanada. Eles já tinham tirado Deus do centro. Deus não era mais a centralidade da festa. E diz que chegando no templo, Jesus encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou todas as moedas. Vejamos essa cena, amados irmãos e irmãs. Tentemos projetar esta cena em nossa mente. Jesus entrando no templo e quebrando tudo. Porque às vezes a gente tem uma ideia de um Jesus tão adocicado, de um Jesus tão meloso, de um Jesus tão manso, que às vezes é um Jesus que nem existiu. E Jesus, ele sai quebrando tudo. Por quê? Porque Jesus percebe que aquela Páscoa, que aquela festa, que aquela solenidade, que era para ser a solenidade e a festa do perdão, da misericórdia de Deus, tinha se tornado uma festa de comércio.
O templo, o lugar sagrado, estava se tornando um comércio, tinha se tornado um comércio. Porque o comércio era realizado no pátio santo do templo. E Jesus, diante disso, Jesus fica furioso. E Jesus começa a expulsar a todos. Mas Jesus tem uma motivação para fazer isso. Jesus não faz isso simplesmente do nada. Ou Jesus não faz isso porque ele estava com a cabeça quente. Ou Jesus não fez aquilo porque ele agiu por impulso. Não. Jesus tinha uma motivação. E a motivação de Jesus é uma motivação que ele tira do Salmo. O zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. O que está lá no versículo 17 do Evangelho de hoje. O zelo por tua casa me consumirá. Foi essa a motivação de Jesus. Foi esse o motivo pelo qual Jesus expulsou todos do templo. Quebrou todas as bancas de vendas. Botou para fora todos os vendedores, com os bois, as ovelhas, cabritos, pombos. Porque Jesus viu como motivação o Salmo 63, versículo 10. O zelo por sua casa me consumirá. E é interessante que o autor sagrado continua especificando os animais: ovelhas, bois e pombas. Eram comercializados no templo de Jerusalém do menor ao maior animal. Para dizer o quê? Que ricos e pobres estavam incluídos neste sistema de compra e venda do seu perdão. Ricos e pobres. E além do mais, no templo funcionava uma espécie de banco, porque tinha os cambistas, aqueles que trocavam os dinheiros, porque no templo só aceitavam uma espécie de moeda, e esta moeda era própria do templo, era cunhada pelos judeus sacerdotes do templo. Então, os que vinham de fora, de outras nacionalidades, só podiam comprar se tivesse a moeda do templo. Então lá tinha os cambistas para fazer o câmbio, a troca das moedas, e cobravam altas taxas para isso. Então, diante daquilo, Jesus fica furioso e expulsa a todos, se fundamentando no Salmo: o zelo por sua casa me consumirá. Porque todos já estavam englobados naquele sistema medíocre que os judeus tinham criado. Então, diante da atitude de Jesus, os judeus ficam furiosos e pedem as credenciais de Jesus. Que sinal nos dás para que possais agir assim? Que sinal nos dás para que possais agir assim? Eles pedem, eles querem saber com qual autoridade Jesus realiza aquele ato de expulsar todos do templo, todos os vendedores. E até que Jesus tinha em que se fundamentar. Jesus tinha muitos profetas que antes já tinha falado e já tinha denunciado a comercialização de Deus no templo de Jerusalém. Tinha uma imensidão de profetas que Jesus, se Jesus quisesse, ele tinha fundamentado o seu ato. Mas Jesus não se prende à antiga lei. Por quê? Porque ele quer oferecer ao povo de Deus um novo tempo. E este novo tempo, é o tempo no qual o povo realmente vai conhecer a face de Deus. Um Deus que é misericórdia, e não um Deus que precisa de animais para serem sacrificados para dar o perdão a seus filhos. Então Jesus vai dizer: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E eles olham para Jesus e diz: 46 anos foram precisos para que ele fosse construído, e você agora chega dizendo que em 3 dias o reconstruirá? Jesus, quando fala esses 3 dias que ia reconstruir o templo, Jesus queria mostrar a eles, amados irmãos e irmãs, que agora o templo de Deus no meio do seu povo era ele.
Com a morte e ressurreição, nosso Senhor inaugura um novo tempo, que é o tempo da graça, o tempo da nova e eterna aliança. A aliança esta que não é mais selada com sangue de animais, mas a aliança esta que é selada com o sangue do próprio Filho. É com o seu próprio sangue que Jesus sela uma nova e eterna aliança para todos os homens. E ele agora é o novo templo de Deus. Ele é o sinal perfeito de Deus no meio do seu povo. É por isso que Jesus diz: em 3 dias eu o reconstruirei. Porque ele estava falando do seu corpo glorioso que iria ressuscitar. E essa ressurreição é um novo tempo que se abre para todos aqueles e aquelas que aceitam o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. E os judeus não entendem, como também os discípulos não entendem. É por isso que o Evangelho vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam tudo o que Jesus tinha falado. E Jesus, quando se apresenta como o novo templo no meio do povo, amados irmãos e irmãs, ele também quer reafirmar nossa vocação como igreja, como povo sacerdotal, como povo escolhido, como povo consagrado. Nós somos a igreja viva, o templo do Senhor, como cantávamos no cântico de entrada. O templo do Senhor, porque o Senhor habita em nós pela graça batismal, pela graça do Santo Crisma. O Senhor habita em nós. Nós somos sagrados. Nosso corpo é sagrado porque é morada, habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, aí nós entendemos a nossa vocação de ser igreja, de viver esta essência tão bonita, tão bela. Aí, quando nós temos esta consciência, aí aquela frase tão bonita que muitos postam nos eventos vai ganhar sentido. É lindo ser católico. Muitos postam isso nos eventos. Só que ser católico não é viver de eventos. Não é viver de eventos. É bonito a gente fazer um evento e dar muita gente, todo mundo se alegra, o coração do padre fica feliz. Ah, como fica. Mas ser igreja não é só isso. Não é. Vai muito mais além. É ter pertença a Jesus. É estar com Ele. É obedecer ao seu projeto de vida. É sacrificar-se também como Ele se sacrificou por algo maior. Aí quando nós entendemos isso, aí aquela frase que muitos postam vale a pena. É lindo ser católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.